Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso canal, é o Palavra na Mesa, e vamos agora ao nosso devocional de hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. A gente vai dar sequência ao devocional que fizemos ontem, tá bom? Onde nós falamos sobre o primeiro capítulo do livro de Gênesis, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. E o capítulo 2, ele é um capítulo assim maravilhoso para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem gosta de entender o que Deus falou, porque ele revela muitas coisas, ele tem muitos segredos. Claro que a gente vai desvendar e falar só sobre algumas coisas que são relevantes, mas ainda assim é um capítulo muito rico. E se você tiver uma Bíblia de estudo, você pode dar uma olhadinha aí, pode procurar, dar uma olhada nos comentários que as Bíblias têm, né? Olha só, vou mostrar o da minha. Essa é a minha Bíblia, tá? E ela tem, aqui são os textos bíblicos, e isso aqui tudo é comentário. Legal, né? Então, o livro de Gênesis é um livro muito rico de informações, mas a gente não vai se estender tanto, senão fica muito longo. Conseguiu abrir? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo versículo 1. O primeiro sábado. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra Deus criara e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui eu queria dar uma ênfase do que a gente fala, porque quando ele tá falando assim, formou Deus o homem do pó da terra. Esse formar que é descrito aqui, ele é um formar na língua original utilizado como se fosse um artesão, um oleiro que estivesse fazendo uma obra de barro. Então ele está falando como se fosse um criador para a sua criação. E um criador que ele tem soberania sobre a sua criação. Ele está moldando a sua criação conforme a sua vontade e do jeito que ele quis. E esse criador, ele está falando de uma obra de arte. Ele está falando daquilo assim que o muito agradou, né? No capítulo 1, se a gente voltar no estudo de ontem, ele vai falar ali que de todas as coisas que Deus criou, ele olhava e dizia que era bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, porque ele inclui o homem e a mulher nesse quesito, ele viu que era muito bom. Então Deus tinha muito agrado na sua criação. E quando ele fala sobre e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse fôlego aqui, quando a gente vai olhar na tradição, na tradução original, ele está falando de um sopro de espírito. É como se Deus tivesse dado ao homem o espírito, porque tinha uma carcaça feita do barro, e aí foi dado ao homem o espírito. É legal que é muito curioso, porque se a gente for observar, alguns cientistas falam sobre isso, que todos os elementos encontrados na formação do homem também são encontrados no barro. É como se realmente fôssemos barro. E aí a Bíblia vai dizer que nós somos pó também, né? Não só barro, ele vai dizer que nós somos pó. E é muito legal também, porque se tu for estudar um pouquinho, a ciência vai falar que tudo que nós conhecemos, tudo que existe é feito, pó de estrela. É como se nós fôssemos pó também, pó de estrela. Então, do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos, né? É bem legal essas analogias, só que você tem que verificar que elas foram feitas há 4.000 anos atrás, quando não se havia informação de nada. É isso que fica muito curioso, porque a gente não tinha informação disso e ainda assim Moisés conseguiu escrever sobre isso. Que coisa assim milagrosa que poderia acontecer, né? Porque demorou anos e anos, milhares de anos, para que pudessem descobrir essas informações e confirmá-las. E isso já estava sendo revelado para Moisés há milhares de anos atrás. Então vamos lá. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim,
e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o obélio. Obélio é um material, uma resina, tá? Que é bem preciosa também, que eles utilizavam bastante. E a pedra sardônica. E o nome do segundo rio, Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio, Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates, que ainda é conhecido até hoje, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. Então, uma coisa importante que nós aprendemos aqui é que o homem foi criado com o propósito de ser um mordomo da criação de Deus. Já temos por aí, ele iria cuidar daquilo que Deus fez e daquilo que Deus achou bom, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, liberdade. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí a gente vai para o 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A gente vai falar um pouquinho sobre esse versículo aqui, porque muitas vezes a gente vê pessoas e pessoas desinformadas que não conhecem tanto da Bíblia dizendo que a Bíblia é machista por causa desse tipo de versículo. Tá? Eu não vou abordar os outros versículos, mas vamos falar desse daqui que a gente está estudando hoje. Ele fala sobre: vou fazer para o homem uma ajudadora que ele seja idônea, né? Vamos falar a primeira palavra, ajudadora. Quando a gente fala de ajudadora, a gente pensa que a mulher foi feita como coadjuvante do homem, né? Como se fosse alguém que está em segundo plano, mas a mulher não foi feita coadjuvante. Essa palavra ajudadora, ela muitas vezes na Bíblia, essa palavra aqui em específico, na tradução dela, ela é utilizada também para Deus. E ela é uma palavra utilizada no sentido de que é alguém que o complete naquilo em que ele tem incapacidade de fazer sozinho. Então é como se fosse uma completude daquilo que o homem não pode fornecer a si mesmo, e a mulher estaria ali para complementar aquilo que o homem não pode fazer. Porque essa mesma palavra também é utilizada para Deus, quando é utilizada para Deus no caso de socorro, de que Deus pode ajudar e completar o homem naquilo que o homem não tem capacidade de fazer. Essa é a primeira tradução para ajudadora. Não é alguém que está ali para servir o homem, ficar ali tipo assim só esperando o que o homem vai fazer para que lhe auxilie, né, como um servo, como um escravo, que a gente às vezes pode imaginar isso na cabeça. E aí ele fala de que seja idônea. Idônea, a palavra idônea, ela significa um equivalente, mas que seja oposto, que não é totalmente igual. É alguém que seja equivalente ao homem. O que seria equivalente ao homem nesse sentido? Alguém que também fosse imagem e semelhança de Deus. Não é alguém que estaria subserviente ao homem. Não é como se a mulher estivesse ali para apenas servir o homem no propósito dele. A mulher, ela é a completude do homem. E os dois juntos, eles podem expressar a imagem e semelhança de Deus. Porque o homem sozinho, ele era incompleto. E Deus foi colocando isso aos poucos na mente de Adão, porque ele foi colocando assim, e Adão começou a dar os nomes nos animais, e aí ele via que todo animal tinha um par, todo animal tinha o seu correspondente, e Adão não tinha o correspondente, né? E aí quando Adão percebe isso, ele fica assim, nossa, mas para mim tá faltando. E aí ele começa a trabalhar isso na mente de Adão. Vamos continuar aqui. Aí no 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como ele chamaria. E tudo que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Lembrando que 2 vezes Deus diz que Adão pode comer livremente do fruto de toda a árvore. Ele deu toda a árvore para que Adão comesse. Ele disse, só de uma você não pode comer. Porque Adão precisava ter escolhas. Adão não podia ser limitado. Ninguém consegue amar verdadeiramente se não tiver a opção de não amar. Ninguém consegue obedecer verdadeiramente se não tiver a opção de não obedecer. Adão tinha a opção de não obedecer. Mas Deus dizia para ele, olha, são todas as árvores que você pode comer. Todas. Só não pode daquela ali. Né? Vamos lá. E aí outra coisa que Deus dá para Adão também, ele diz assim, olha Adão, você vai nomear todos esses animais e o nome que você colocar vai ser. Acabou. Quem decide aqui é você, Adão. Eu sou o dono de tudo isso, mas eu coloquei isso aqui para tu cuidar.
e quem vai decidir é você. Então Deus sempre nos dá as opções de escolha e Ele nos permite fazer algumas escolhas. E Deus diz assim como você fizer, vai ser. E muitas vezes a gente tem essa opção de escolher e a gente quer que Deus esteja escolhendo, fazendo por nós. E aí, muitas vezes também a gente está pensando nas escolhas que a gente fez, nas oportunidades que tivemos de escolha e olhamos para isso como um fardo, como assim, mas eu não queria ter escolhido porque eu escolhi errado e agora eu estou me sentindo mal pelo que eu escolhi. E a minha vida está desse jeito por causa das minhas escolhas. Mas isso é bênção de Deus, a gente poder escolher aquilo que a gente quer. Apesar de que o pecado em nós muitas vezes faz com que nós escolhamos da forma errada. Mas reconhecer isso é o que nos faz alcançar misericórdia diante do Senhor. E a gente vai entender isso com o tempo, passando os devocionais. Vamos lá. Versículo 20. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Aí ele vai falar aqui, ó, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Alguém que se completasse com aquilo que ele não podia dar. E alguém que fosse semelhante a ele, mas ao mesmo tempo oposto. Então, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Isso aqui é muito bonito porque é mais ou menos assim, Deus é o gerador, o criador de Adão, mas ele é o criador de Eva também. E da forma que ele faz assim, e trouxe a mulher a Adão. É como um pai que entrega uma filha ao altar. É como se aqui ele estivesse celebrando um casamento, porque é como se... Vocês já viram uma cerimônia de casamento, né? Então, na cerimônia de casamento, o pai traz a filha e ele entrega ela ao noivo no altar. É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui com Adão e Eva. A gente está falando sobre é quase que uma cerimônia de casamento aqui. E Deus entregou amorosamente a sua filha ao seu marido. E aí, por que a gente vai ter certeza disso? Porque logo depois Adão diz assim, no 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada por mulher, porquanto do homem foi tomada. Aí o 24, portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então ele está falando aqui, olha só, não tinha ninguém ainda que tinha gerado nenhum filho. Ainda não havia o conceito de homem e mulher, ou de filho, de pai, mas naquele momento em que essa celebração de casamento aqui aconteceu, Adão já teve, eu acho que um vislumbre, uma revelação de Deus, de que isso seria como se fosse uma lei daquele tempo, onde ele fala assim, portanto deixará o seu pai e sua mãe. Ninguém tinha pai e mãe ainda, era só Adão e Eva, mas ele já estava compreendendo aquilo que Deus estava expressando através do seu caráter, para que Adão pudesse ter uma vida boa. E aí ele começa a falar sobre casamento no segundo capítulo da Bíblia. Muito interessante, né? E essa parte que me chama muita atenção. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então ele está falando aqui que ainda não havia, ainda era uma mente pura, e ainda o pecado não estava ali habitando entre eles. Eles não tinham essa noção de vergonha, de fragilidade, de vulnerabilidade. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ter relacionamento com as pessoas porque nós não queremos mostrar as nossas vulnerabilidades. E eu não estou falando que isso é certo ou errado, eu estou dizendo que é porque é assim. Porque muitas vezes quando a gente demonstrou vulnerabilidade para alguém, nós fomos traídos, nós fomos machucados, às vezes a pessoa fez isso sem querer, às vezes de propósito, ela se aproveitou da gente. E existem muitos corações hoje que estão assim totalmente fechados para qualquer tipo de relacionamento ou para qualquer tipo de mostra de vulnerabilidade, porque já foram muito machucados no passado. Só que uma coisa muito interessante que a gente pode tirar desse capítulo aqui é: o homem não foi feito para estar só. E agora eu me refiro ao homem, raça humana. Eu me refiro a nós, todos, homens e mulheres. Nós não fomos feitos para estar só. Às vezes, por escolha própria, nós queremos estar sozinhos. Às vezes, porque já fomos muito machucados, nós preferimos estar sós, mas nós não fomos feitos para isso. Ali em Eclesiastes 4:9 ele vai falar assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará.
E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, e um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressamente. Então, ele está falando sobre companheirismo, sobre não estar só. É claro que isso aqui pode muito ser aplicado a casamento, mas ele não está falando especificamente de casamento, ele está falando sobre solidão. Muitas pessoas estão solitárias e estão escolhendo viver sozinhos. Estão escolhendo muitas vezes por opção própria, por estarem agarrados às suas dores, aos seus pecados. Tem gente que não consegue aceitar ter companhia de outras pessoas porque acha que todo mundo tem que agir de acordo com a forma que ela quer que faça. A pessoa não se adequa a outras pessoas, não acha que as outras pessoas possam ter voz ou opinião ao redor dela. Ou outras pessoas que também são tão tímidas e foram tão machucadas que não conseguem mais dar abertura para ninguém em suas vidas. Sabe aquela pessoa que ela apanhou tanto que ela cansou e ela simplesmente começou a dizer, não, a minha própria companhia me basta, eu sou a minha melhor companhia. Não faz isso, não faça isso. Se tem uma coisa que a gente pode aprender hoje do Senhor, aqui nesse capítulo, é que não é bom estar sozinho. Então, é claro, não é por causa disso que você vai procurar más companhias, as más companhias são problemáticas, às vezes é melhor estar só mesmo, mas não é possível que não haja no seu redor alguém que seja bom de estar perto. Não é possível que todo mundo, se você acha que todo mundo ao seu redor é ruim, você pode começar a pensar na possibilidade de que o problema seja você. Então, é bom a gente ter essa consciência de que não é bom estarmos sós, mas de que também é um pouquinho difícil se relacionar. Mas se relacionar é sempre melhor do que estar sozinho. Porque hoje, o estar sozinho, hoje, principalmente nos tempos de hoje, a gente vê muitas pessoas com ansiedade, com depressão, o isolamento traz algumas doenças que hoje são difíceis de combater, e aí muitas pessoas vão para o suicídio, muitas pessoas acabam estragando a sua vida, nem sempre é o suicídio, mas algumas pessoas acabam estragando a sua vida por causa do isolamento. Então eu te digo, meu irmão, não faça isso, não cometa esse erro de andar só. Procure pessoas que você possa andar, de preferência pessoas que você considere boas. Às vezes nem tudo vai ser possível a gente andar com o que a gente quer, mas cerque-se de pessoas que possam te ajudar. Ah, Anderson, eu não consigo porque todo mundo que eu andei me machucou, porque a minha família, tem gente que realmente veio de lares muito complicados e não consegue andar com a própria família, mas sempre há uma alternativa. Procure, ore, que sempre há uma alternativa. E encerrando aqui por hoje, vamos orar? É sempre importante que no final de cada devocional a gente possa estar orando e pedindo a graça de Deus sobre aquilo que nós lemos e que a gente possa depois pensar sobre isso, refletir sobre tudo que nós falamos hoje, para que essa palavra fique internalizada nos nossos corações, certo? Vamos lá. Então, aquilo que eu falei ontem sobre fechar os olhos e se concentrar na presença de Deus. Você fecha os olhos e concentra no Pai com quem você está falando. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse devocional, por essa palavra, porque o Senhor deixou o seu caráter impresso aqui nesse lugar, para que nós pudéssemos hoje, tantos anos depois, milhares de anos depois, ver aquilo que o Senhor fez com as suas mãos, contemplar a obra das tuas mãos, Senhor, e não andarmos perdidos, e não andarmos com crise de identidade, sem sabermos quem somos. Nós somos criaturas tuas, Pai, feitos por ti, ainda que corrompidos pelo pecado, Pai. O Senhor nos dá a oportunidade e nos dá sempre a opção de voltar para Ti, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, ilumina os nossos corações, ilumina a nossa mente nesse momento de devocional, que a gente possa entender que não é bom andar só, que a gente possa entender que a solidão às vezes parece ser a única opção, mas ela não nos ajudará, ela nos levará para caminhos que nós não queremos ir, Senhor. E o Senhor sempre nos deu a opção de escolha, Pai. Então que nesse momento, para cada pessoa que esteja ouvindo, que a opção de escolha seja Jesus, que a opção de escolha seja o Teu amor, e que o Senhor possa fazer clarear a mente daqueles que estão com dificuldade de observar ao seu redor, Pai, e possa confrontar aqueles que estão com dificuldade de olhar para dentro, Senhor, porque o Senhor é luz para nós, e nós te agradecemos por esse devocional, em nome de Jesus, amém. Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Não se esquece aí de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, e até o próximo.